Olha só, você já parou para pensar se o governo pode assim do nada criar um imposto e começar a te cobrar amanhã? Pois é, existe uma regra importantíssima que impede isso de acontecer. E é sobre essa grande proteção, o princípio da legalidade tributária, que a gente vai conversar hoje. Bora entender isso? Então, vamos direto ao ponto. Imagina a seguinte situação. O governo acorda amanhã precisando de mais grana. Ele poderia simplesmente baixar um decreto, uma canetada e, pronto, um imposto novo para você pagar, ou um aumento naquele que já existe. Seria assim tão fácil? A resposta para nossa sorte é um gigantesco não. E sabe por quê? Porque existe um guardião, um verdadeiro escudo que nos protege disso. E o nome dele é exatamente o tema do nosso papo de hoje: o princípio da legalidade. É ele que impede a gente de ser pego de surpresa com uma conta que não esperava. E olha, esse princípio não é uma recomendação, não. É a regra de ouro do nosso sistema tributário. É praticamente o mandamento número 1 quando o assunto é imposto. E essa ordem vem do lugar mais importante de todos, a nossa Constituição. E tá aqui, ó, preto no branco. Artigo 150 da Constituição Federal. Não tem como ser mais claro que isso. É vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Guarde bem essa frase, porque ela é literalmente a base de tudo que a gente está falando. Traduzindo isso para um bom português, o governo quer criar um imposto ou quer aumentar um que já existe? Ele precisa de uma lei. Não basta a vontade do presidente ou de um ministro, não. Tem que passar pelo Congresso, ser discutido, votado. A ideia é tão antiga e fundamental que tem até uma frase em latim para isso. Nullum tributum sine lege, ou seja, sem lei, sem tributo. Ponto final. Ok, então precisa de uma lei. Mas que tipo de lei? Pode ser qualquer coisinha escrita no papel? Não mesmo. A lei que cria um tributo tem que ser super detalhada, sabe? Pensa nela como se fosse uma receita de bolo. Ou melhor, um manual de instruções bem completo, que não deixa nenhuma margem para dúvida. Sabe por quê? Porque se a lei for vaga, meio genérica, ela abre uma porta enorme para cobranças injustas, para arbitrariedade. Por isso, a regra é clara. A lei tem que dizer tudo sobre o imposto. É um verdadeiro manual que explica nos mínimos detalhes como ele vai funcionar. E o que tem que ter nesse manual de instruções? Bom, basicamente tudo. A lei precisa dizer qual é o fato gerador, ou seja, o que exatamente você tem que fazer para ter que pagar aquele imposto. Tem que definir a base de cálculo e a alíquota, quer dizer, qual o valor que vai ser tributado e qual o percentual aplicado sobre ele. E, claro, precisa dizer quem é o sujeito passivo, que somos nós, né? Quem paga, e quem é o sujeito ativo, ou seja, quem recebe a grana. Se faltar qualquer uma dessas coisinhas, a lei é considerada incompleta e o imposto, não pode ser cobrado. Ah, mas você deve estar pensando, toda regra tem sua exceção, não é mesmo? E nesse caso, você acertou. O princípio da legalidade também tem as suas. Só que, atenção, não são brechas ou jeitinhos. São exceções muito bem planejadas e que estão previstas na própria Constituição. E por que raios a Constituição criaria exceções para uma regra tão importante? A resposta está na economia. Pensa só. Alguns impostos são usados como ferramentas para controlar o mercado, tipo frear a inflação ou estimular um setor. E a gente sabe que o processo de aprovar uma lei no Congresso pode demorar meses, né? Para dar ao governo uma agilidade necessária em certas situações, a Constituição permite que as alíquotas de alguns tributos específicos sejam mudadas de um jeito mais rápido. Certo. E como isso funciona na prática? Para aqueles impostos super sensíveis à economia, como o de importação ou de exportação, o IPI e o IOF, o Poder Executivo, o governo federal, pode mexer nas alíquotas por decreto, sem precisar de uma nova lei. Já para alguns impostos estaduais, tipo o ICMS e o IPVA, quem bota a ordem na casa é o Senado Federal, definindo os limites para evitar uma guerra fiscal maluca entre os estados. Então, percebe, mesmo na exceção tem regra e tem controle. Beleza, já entendemos a regra, a receita da lei e até as exceções. Mas agora vamos amarrar tudo isso. No fim do dia, o que esse princípio significa para você, para mim, para todo mundo que paga imposto nesse país? Por que ele é tão, mas tão importante? A resposta cabe em duas palavrinhas mágicas: segurança jurídica. É isso.
É a garantia, a certeza de que as regras do jogo tributário não vão mudar no meio da partida, sabe? É saber onde você está pisando sem medo de uma rasteira fiscal do governo. E o que essa tal de segurança jurídica quer dizer na vida real? Bom, primeiro, previsibilidade. Você consegue se planejar, a sua empresa consegue fazer um orçamento porque você sabe quais impostos precisa pagar. Segundo, proteção. Você fica protegido de cobranças malucas inventadas da noite para o dia pelo governo. E terceiro, e talvez o mais importante, justiça. A regra é clara, está na lei e vale para todo mundo, sem distinção. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para você pensar. O princípio da legalidade tenta criar um equilíbrio, né? De um lado, o poder do Estado de arrecadar, que é necessário, e do outro, nosso direito, como cidadãos, de não sermos pegos de surpresa. A grande pergunta que fica no ar é, na sua opinião, essa balança entre o poder do governo e o direito do contribuinte, ela está realmente equilibrada hoje no Brasil?